Bom, meu nome é Thiago Fonseca e eu sou da Suporte. Bom, a empresa existe há 17 anos. A gente agora em 2023 está completando 17 anos, mas eu mesmo estou na empresa desde 2019. Então eu entrei para a sociedade em 2019. Antes desse começo, antes de eu entrar para a Suporte TI, né, em 2019, eu tinha a Digifest, que também era um MSP, na verdade era uma empresa de prestação de serviços, caminhando para ser um MSP. E aí houve o encontro com a Suporte e a gente fez essa fusão. A empresa nasceu das demandas que vinham para o Marcelo. O Marcelo ele começou a lidar com informática, né? Monta computador e tudo mais. E aí chegaram alguns desafios para ele. Ele começou ali em Jaguariúna, então eram muitos os desafios e ele sempre ia estudando, resolvendo. E aí sabe como funciona, é mais ou menos uma história muito parecida com a de todo mundo, né? Então você vai ganhando fama por resolver um problema, por resolver vários problemas, e aí a coisa começa a tomar um pouco mais de corpo, e aí foi onde nasceu a Suporte TI Suporte. Bom, hoje nós somos em 3 sócios, somos eu, o Bruno e o Marcelo, então tudo começou com o Marcelo, depois o Bruno chegou e depois eu cheguei por último. O primeiro a conhecer a AD foi eu, na época da Digifest. E aí eu lembro que fiz o meu primeiro contato com a Mari, né, a Mariana. Depois eu apresentei a AD pro Bruno, só que já existia um relacionamento com a Enable, então o SolarWinds. E aí, então o N-Central já era implementado na Suporte, mas a gente tinha relação com o Felipe, então era direto lá com o pessoal dos Estados Unidos. E a gente pagava no cartão de crédito, né, e tudo mais. E aí eu conheci a AD aqui, foi aí que os caminhos de alguma forma se cruzaram. A principal dor que a Suporte tinha quando chegou para a SolarWinds era de que a gente queria que a empresa, eu digo a gente, né, mas o Bruno e o Marcelo queriam que a empresa focasse na prestação de serviço para pequenas e médias empresas e conseguisse fazer isso de forma escalável. Quando eu encontrei a AD, eu encontrei a AD através do N-Central que eu conheci do Bruno. Então eu fui atrás do N-Central e aí acabei chegando na SolarWinds, que era o RMM na época, e foi aí que eu conheci a AD. No meu ponto de vista naquela época, o que eu estava procurando era justamente me tornar um MSP. Então, olha, eu quero seguir e trilhar o mesmo caminho que a Suporte está trilhando. Então eu segui através do mesmo fornecedor. Sem dúvida nenhuma, todos os objetivos foram atingidos, tanto da minha perspectiva quanto da perspectiva da Suporte, que aí eram necessidades diferentes por nível de maturidade diferente, certo? Então, do ponto de vista da Digifest na época, para mim, foi atingido porque eu consegui olhar para um lugar só e consegui gerenciar todos os dispositivos. Então, finalmente, eu tinha um modelo de negócio que me permitiria escalar, que finalmente ter mais pessoas fazendo atendimento para o usuário, né, e resolvendo problemas, inclusive de forma mais rápida, porque estava tudo centralizado. Então, eu também estava dando um passo de maturidade na Digifest, que era deixar de pedir ID de TeamViewer, deixar de pedir ID de aplicações de terceiros, que via de regra eu usava a versão gratuita, né? Então eu saí desse ambiente para um ambiente onde eu tinha, não, é a minha ferramenta que está aí, a minha conexão é criptografada, só tem acesso às pessoas que são da minha equipe. Então ficou uma coisa mais profissional. O meu nome passou a aparecer lá no rodapé do usuário, né? Eu me lembro inclusive que o meu AV Defender ele chamava Segurança Avançada Digifest. Então quando o cara levava o mouse ele via o nome da minha empresa. E isso para mim era maravilhoso, assim, tinha tudo a ver com o que eu estava procurando. Agora olhando da perspectiva AD Suporte, quando a AD chegou, e aí a Suporte já estava há um bom tempo de relacionamento, né, com a Enable, o objetivo também foi alcançado. Qual era o objetivo? Quando a Suporte começou a ver que a Digifest pagava em reais, que não tinha todo aquele trâmite de cartão de crédito, de IOF, que tinha alguém que fazia o intermédio da relação comercial junto com a Enable, cara, seria ideal que a gente tivesse isso com a ferramenta N-Central que a gente usa também. Seria ótimo. E aí, finalmente,
a AD trouxe o N-Central para dentro do cesto de produtos, né, para representar, e isso foi um ganho muito grande, porque tornou mais simples e também deu acesso para a gente a uma parte muito importante da AD, que é a prestação de suporte. Então, ao invés de eu ter que ficar abrindo solicitação com o pessoal da Enable, conversando em inglês, então o time técnico, às vezes você tem um analista que não fala inglês, e aí ele precisa de uma ajuda, então ele tinha que procurar alguém que ia abrir ticket e tal. Cara, isso democratizou o acesso ao suporte. Então todos os analistas têm acesso a chamar quem for necessário da AD. É que todas as vezes que eu precisei do suporte, tudo foi tão rápido, foi tão simples, que é difícil de escolher um momento. Mas eu sei que eu trago problemas e eu sempre... Teve uma vez que eu vim pra cá e eu preciso conhecer o Alessandro. Eu preciso saber quem é esse cara, porque ele resolve a minha vida. Eu preciso cumprimentar ele e agradecer ele, porque ele resolve mesmo. E a equipe toda faz isso, né? Todos os casos que eu trouxe, que eu sei, porque eu já tinha uma experiência anterior direto com a Enable. Então eu sabia que eu tinha que ficar insistindo, ou de que eu tinha que ficar dando mais informação e ficar trocando informação. Aí ele pede para testar uma coisa, me manda um arquivo, não sei o quê. Eu não precisei fazer isso, porque eu mandei isso para a AD e veio pronto. Então eu sei que naqueles 2-3 dias houve trocas de mensagens e updates no ticket e tudo mais com a Enable que eu não precisei colocar a mão. Então é difícil achar um caso. Todos os casos que eu precisei foram resolvidos e eu, por ter experiência, sei o quão penoso às vezes é ficar lidando. Vai para cá, volta informação e vai informação. Depois da parceria com a AD, a gente incrementou algumas coisas de serviços. Passportal, por exemplo, e para a gente o Passportal ele é estrategicamente importante, porque a gente faz uso do Passportal internamente, não só comercializa o Passportal para os clientes, mas faz o uso interno. Essa é a principal para a gente. Ter um ambiente que é seguro e que a gente mantém a informação do cliente lá, a gente está se preocupando hoje, porque amanhã, ou assim, amanhã meio que literalmente, o MSP é um grande alvo para cyberataque, porque um MSP tem senhas e acessos a quantos ambientes diferentes. Então atacar um MSP pode ser um alvo interessante para um criminoso. Então a gente está preocupado com isso e já tem, acho que 2 anos ou 2 anos e meio mais ou menos que a gente está usando o Passportal, salvo engano. E a gente comercializa isso, a gente oferece ele como cofre de senha para o cliente. E o EDR, né? Então o EDR para a gente é uma ferramenta importantíssima e que faz parte da evolução do nosso cliente na jornada. Então quando a gente está fazendo as tratativas com o cliente, hoje a gente já trata o EDR como uma evolução do antivírus, como um passo a mais de segurança para o cliente. Então faz parte da nossa tratativa com 100% dos clientes de evoluir eles para o EDR. Então, eu daria até um palpite para você, de que vai chegar um momento em que a gente nem comercialize mais a AV, que a gente comercialize no plano só o EDR. Então, é um produto que a gente acabou incrementando também. Backup do Office 365, depois da parceria com a AD, a gente começou a usar esse recurso também e vender isso para o nosso cliente. A gente é especializado em Microsoft, Gold Partner Microsoft, então a gente domina muito as ferramentas e o ambiente da Microsoft para trabalhar. Então levar o backup para o cliente é uma questão natural. Então todo cliente que tem servidor acaba recebendo a oferta para ir para o backup, e quando o cliente deixa de ter o servidor porque ele levou os dados dele, as coisas todas para a nuvem, seja para VM no Azure, seja para SharePoint, etc., então aí a gente acaba incrementando com a venda do backup do 365. Bom, a Suporte ela é especializada em infraestrutura de TI. E quando a gente fala em infra, confunde-se muito com parte de cabeamento de rede, né, com a infrafísica. Então eu diria que a gente é especializado na infralógica. E aí a gente separa para o nosso cliente em 2 vertentes. É basicamente gestão de TI, essa parte de infra, né? Então a gente faz a gestão operacional, que é o nosso trabalho de suporte, de projetos. Então nós temos conhecimento de tecnologia Microsoft, é um conhecimento realmente muito abrangente dentro da plataforma, porque a Suporte lida com Microsoft desde o começo. Então tem 17 anos trabalhando dentro de plataforma Microsoft.
Então a gente passeia dentro dos produtos com muita facilidade. Também na área de projetos e na área de suporte, né, como eu te falei, e a gente tem a gestão estratégica. Então a gente também é especializado em negócio. A gente entende de negócio, até porque a gente é empreendedor e tem um negócio, né? Então, quando a gente lidou com grandes empresas como Editora Abril, Toyota, Hospital Sírio-Libanês, o Albert Einstein, projetos que a gente fez pontuais, a gente ganhou uma perspectiva de visão de negócio, de organização de TI e tudo mais, que a gente pegou isso e trouxe isso para pequena e média empresa. Então, a nossa especialização é parte técnica com plataforma Microsoft, não que a gente não ofereça suporte a outras plataformas, mas a especialização está aqui, e em gestão de negócio também. Então aí essa gestão estratégica de TI é justamente a gente ter a capacidade de olhar para o negócio do cliente, entender o negócio dele e dizer, essa ferramenta faz sentido para você aplicada dessa forma. Então quando a gente leva um relatório para o cliente, quando a gente leva informações para ele de TI, elas estão sempre alinhadas com o negócio. Então são duas especializações na real. Bom, fazer parte do Elite Group para a gente além de ser uma satisfação muito grande, né, participar desse grupo de empresas, é muito importante para a gente poder olhar como as outras empresas que fazem uso das mesmas ferramentas e que têm um interesse legítimo de ver os outros crescendo, como é que eles estão se comportando. Então a gente consegue ver, por exemplo, eu conheci o pessoal da Garratec lá do Sul, então é muito legal saber como as coisas estão acontecendo no Sul. Eu conversei com outro rapaz de Saltinho, uma cidade muito pequena e que talvez represente o número de habitantes de um bairro das cidades onde a gente trabalha. E entender como ele está trabalhando, poder contribuir, porque a gente teve a oportunidade de contribuir com os parceiros e de também receber a contribuição deles. Isso para mim é muito importante. A gente consegue ter uma visão mais ampla através do Elite Group de como as coisas estão andando no Brasil e se preparar. A Suporte tem um olhar para crescimento, então se a gente espera crescer, a gente precisa ter parceiros. Então a AD ela proporciona para a gente não só a parceria com ela, mas também com os outros clientes, criando realmente uma rede, um network mesmo, e aí a gente consegue estreitar relacionamento com esses parceiros, é muito importante. Sem dúvida o MSP Summit ele é uma oportunidade de pegar o que acontece no Elite Group e explodir. Então até mesmo a empresa que não é um MSP, ele tem a oportunidade de ter um vislumbre de como é a vida de um MSP. Então tem duas contribuições. Primeiro, para a empresa que está começando a entender esse modelo de trabalho. É extremamente relevante o MSP Summit. Mas ele tem um outro ponto. Para a empresa que já é um MSP, que muitas vezes já usa as ferramentas, mas essa empresa tem a oportunidade de olhar empresas que são mais maduras, de receber mais conteúdo também que é voltado direto para eles. É como se fosse assim, é um evento de prestador de serviço de TI para prestador de serviço de TI. Então o MSP Summit é gente que fala o mesmo idioma. Eu não estou indo lá para ouvir alguém que tem um monte de teoria sobre alguma coisa. Não, é gente que vive na prática. Então é um Elite Group, só que expandido e acessível para todo mundo. Primeiro passo para Elite Group, eu diria. Eu sou o Thiago Fonseca, Head de Sucesso do Cliente na Suporte. Nós somos parceiros da Enable nos produtos de gestão estratégica e operacional de TI, com parceria através da AD.